Olá, pessoal. Nós vamos fazer agora a devolutiva da prova de segunda etapa de farmacognosia. Na primeira questão, está falando que as cumarinas são uma classe de metabólitos secundários presentes em várias espécies vegetais. Essas substâncias são conhecidas por suas propriedades anticoagulantes e pela capacidade de emitir fluorescência quando expostas à luz ultravioleta. As cumarinas também desempenham papéis importantes em interações planta-ambiente, incluindo a proteção contra patógenos e a regulação do crescimento de outras plantas através de efeitos alelopáticos. Sobre as cumarinas e suas propriedades, assinale a alternativa correta. Então, a alternativa correta é que as cumarinas têm propriedades anticoagulantes e são conhecidas por sua fluorescência sob luz ultravioleta. A questão B está incorreta, porque as cumarinas não está falando que as cumarinas não possuem nenhuma atividade biológica significativa em plantas. Isso não está correto, né? Porque elas têm atividades específicas e importantes nas plantas, inclusive essa de proteger contra a radiação ultravioleta. A letra C fala que cumarinas são principalmente envolvidas na fotossíntese, capturando energia luminosa para a planta. Está incorreto, né? Ela não está envolvida nesse processo. Fala que as cumarinas são exclusivas de plantas aquáticas e desempenham um papel na regulação osmótica, também está incorreta. E a principal função das cumarinas é agir como hormônios de crescimento nas plantas, também está incorreta. Então, as cumarinas, elas são conhecidas por suas propriedades anticoagulantes e pela capacidade de florescer sob luz ultravioleta, o que as torna importantes tanto em aplicações médicas quanto em estudos fitoquímicos. A questão 2 fala que os metabólitos secundários fenólicos, como flavonoides e taninos, são amplamente distribuídos em plantas e desempenham papéis importantes na defesa contra herbívoros e patógenos, além de possuírem propriedades antioxidantes. Essas substâncias podem ser encontradas em diferentes partes da planta, como folhas, flores e frutos. É considerado característica dos flavonoides apresentar atividade antimicrobiana apenas em concentrações elevadas, está incorreta, porque apresenta em quantidades menores também. Letra B, não possui nenhuma aplicação farmacológica, errado, né? Eles são utilizados como anti-inflamatórios, né? E também nas plantas ajudam contra o estresse oxidativo. Na letra C, fala que são produzidos exclusivamente por plantas medicinais, também está incorreto. Letra D, fala que possuem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Essa é a opção correta. Então, é característica dos flavonoides ter essa atividade antioxidante e anti-inflamatória. E na letra E, que também está errada, fala que estão envolvidos apenas na coloração das flores. Né? A gente já viu que também são antioxidantes e anti-inflamatórios. Então, a opção correta é a letra D, já que os flavonoides são amplamente reconhecidos por suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, e são bem documentadas na literatura científica, e essas características também contribuem para a proteção das células e tecidos contra o estresse oxidativo e a inflamação, o que é benéfico para a saúde humana. Na questão 3, fala que uma planta X é analisada pela presença de flavonoides, taninos, cumarinas e quinonas, e que os testes realizados incluem métodos tradicionais e colorimétricos para identificar esses metabólicos secundários. A tabela a seguir resume os resultados desses testes. Então, nós temos aqui, para os flavonoides, teste com cloreto de alumínio, que deu um resultado positivo, indicando com a formação de cor amarela na presença de flavonoides. Para os taninos, foi feito o teste de gelatina, que também deu positivo, comprovado pela formação do precipitado, indicando os taninos. Para as cumarinas, foi feito o teste de luz ultravioleta, que também deu positivo, pela presença da fluorescência verde sobre essa luz ultravioleta. E para as quinonas, foi feito o teste com o hidróxido de sódio, que deu um resultado negativo, pois nenhuma mudança de cor foi observada, indicando aí, então, a ausência das quinonas.
Então, após analisar a análise da tabela, descreva e justifique as classes de metabólitos secundários que estão presentes na planta. Então, como já foi visto, o cloreto de alumínio envolve uma reação específica que revela a presença de flavonoides pelo aparecimento da cor amarela, então ele está presente. Com a gelatina foi feito o teste para a identificação de taninos, com a formação do precipitado característico desse teste, indicando a presença de taninos. Com a luz ultravioleta foi observada a fluorescência verde, que é característico da presença de cumarinas, indicando também a presença delas aí nessa amostra. E a reação com hidróxido de sódio foi feita para detectar quinonas, apresentando um resultado negativo, indicando que não existe as quinonas nessa planta. Então, essa é a análise e o resultado, então, para a planta X. Na questão 4, fala que os alcaloides são compostos nitrogenados de origem vegetal que apresentam uma ampla variedade de atividades biológicas e farmacológicas. Para a identificação e análise dos alcaloides em amostras, diversos reagentes específicos podem ser utilizados. A presença de alcaloides em uma solução pode ser indicada pela utilização de um reagente específico que promoverá sua precipitação. Então, assinale a alternativa que contém um reagente alcaloídico utilizado na sua precipitação. Então, nós temos aqui o reagente, letra A, reagente de cloreto férrico, que não é específico para a identificação de alcaloides, né? Então, ele é usado para testes de flavonoides e taninos, então essa não é a opção. Temos o reagente de Dragendorf, então esse teste é específico para identificar alcaloides. O reagente de Bontrage, ele é usado para a identificação de quinonas. O cloreto férrico, nós já vimos, é usado para identificar taninos e flavonoides, e o reagente de Shinoda, ele é usado para a identificação específica de flavonoides, né, que é o teste da cianidina. Então, a alternativa correta é o reagente de Dragendorf, pois é especificamente utilizado para a detecção e precipitação de alcaloides em soluções. Ele reage com muitos alcaloides, formando precipitados de cores alaranjados a tons avermelhados, o que facilita sua identificação em análises químicas. Na questão 5, fala que as plantas medicinais possuem uma rica variedade de compostos bioativos que podem tanto ser terapêuticos quanto potencialmente tóxicos. A dosagem e o método de preparação desempenham um papel fundamental na segurança de seu uso. Diversos estudos evidenciam que a toxicidade está relacionada intimamente com a quantidade consumida e que a automedicação sem orientação adequada pode ser perigosa. Então, em relação à toxicidade das plantas medicinais, é correto afirmar que o uso de plantas medicinais é sempre seguro em combinação com medicamentos sintéticos, então está errado, né? A toxicidade não está relacionada à quantidade consumida, errado. A quantidade consumida é um fator também importante para a toxicidade. Letra C, todas as plantas medicinais são isentas de efeitos colaterais, também está errado, né? Plantas medicinais também apresentam efeitos colaterais, então a gente tem exemplos aí de várias plantas que são inclusive venenos. Letra D, o conhecimento sobre a toxicidade é essencial para o uso seguro de plantas medicinais. Então, essa opção está correta, né? Esse conhecimento é extremamente importante. E na letra E, que também está errado, fala que apenas especialistas podem utilizar plantas medicinais sem risco. A gente sabe que também tem o uso tradicional, né? Que é passado aí de geração em geração, que já tem esses conhecimentos também bem sólidos. Então, conclusão, o uso seguro de plantas medicinais depende do conhecimento das doses seguras e da compreensão dos riscos associados a superdosagens e interações com medicamentos. Assim, o conhecimento sobre toxicidade é crucial para evitar efeitos adversos. A questão 6 fala que uma planta conhecida pelo seu uso popular como antidiarreica e cicatrizante foi estudada conforme o esquema abaixo. Então, foi pego material vegetal em pó, extraiu com acetona e água, né, os seus componentes, realizou o teste com cloreto férrico e com gelatina
E para o teste com cloreto férrico foi observada uma coloração azul forte e com a gelatina houve a precipitação. Com base nessas informações, responda qual tipo de metabólito secundário está presente no extrato avaliado. Cite a classe, subclasse e justifique, com base nos testes realizados, e explique o mecanismo da ação cicatrizante atribuída a essa espécie vegetal. Então, pelos testes feitos com cloreto férrico e com gelatina, nós temos aí um resultado positivo para a presença de taninos. Então, o cloreto férrico, ele promove uma coloração azul forte, indicativo da presença de compostos fenólicos, especialmente os taninos hidrolisáveis, que é a classe que vai ser que é a subclasse identificada. E o teste de gelatina, ele forma com todos os tipos de taninos um precipitado, caracterizando aí a sua presença. Então, esses precipitados, eles se formam devido à capacidade dos taninos de se ligar às proteínas, formando complexos que são insolúveis. O mecanismo de ação cicatrizante dos taninos é atribuído ao fato deles de estar relacionado à sua capacidade de promover a contração dos tecidos e a formação de uma camada protetora sobre as lesões, o que reduz a permeabilidade vascular e a perda de fluidos. E, além disso, os taninos também possuem propriedades adstringentes que podem ajudar a secar e cicatrizar as feridas ao inibir a atividade das enzimas proteolíticas, favorecendo também a regeneração celular e acelerando o processo de cicatrização. A questão 7 fala que os taninos, eles são compostos fenólicos que se ligam a proteínas e podem inibir a digestão de nutrientes, desempenhando um papel crucial na ecologia das plantas. Além disso, eles são conhecidos por suas propriedades adstringentes e pela capacidade de formar complexos com diversas moléculas. É uma função conhecida dos taninos, atuar como adstringentes e antimicrobianos. Então, essa é a função deles. As outras opções estão incorretas. Então, melhorar a absorção de água pelas raízes está errado. Servir como fonte de energia para a planta também está incorreto. Aumentar a solubilidade de nutrientes nos solos também está incorreto. E promover a germinação de sementes também é incorreta. Então, a alternativa correta é que os taninos atuam como agentes adstringentes e antimicrobianos, pois são amplamente conhecidos por suas propriedades adstringentes, que podem se manifestar em efeitos como a redução da absorção de nutrientes e a inibição de micro-organismos patogênicos. Esses compostos se ligam a proteínas e outros compostos também, formando complexos que podem interferir na digestão e na absorção de nutrientes, contribuindo para a defesa da planta contra herbívoros e patógenos. Na questão 8, fala que as quinonas são compostos altamente reativos e desempenham um papel essencial na respiração celular e em outros processos de oxidação e redução em plantas. Além disso, muitas quinonas atuam como compostos defensivos, protegendo as plantas contra herbívoros e micro-organismos patogênicos. Sua reatividade química também faz com que sejam intermediários importantes em vários processos metabólicos. Em relação às funções das quinonas em plantas, assinale a alternativa correta. Então, as quinonas são exclusivamente sintetizadas em plantas que crescem em ambientes anaeróbicos? Incorreto, porque elas crescem também e elas são sintetizadas também em plantas que crescem em diversos tipos de ambientes. A principal função das quinonas é regular o fluxo de água nas células vegetais durante o estresse hídrico. Está errado, porque a principal função das quinonas não é regular esse fluxo de água, né, nas células. As quinonas, letra C, atuam como agentes redutores no processo de fotossíntese, contribuindo para a síntese de glicose. Então, as quinonas não estão envolvidas nesse processo de fotossíntese. Então, está errada a letra C. Na letra D, fala que as quinonas são compostos defensivos que protegem as plantas contra herbívoros e patógenos, além de desempenharem papéis em processos de oxirredução. Então, essa é a opção verdadeira, né? São essas as características ou funções das quinonas nas plantas. E a letra E, que também está incorreta, fala que quinonas são responsáveis pela captura de dióxido de carbono durante o ciclo de Calvin.
então também não está envolvida nesse processo, e também essa afirmativa está incorreta. Então, a quinona, ela tem a função importante de defesa das plantas, protegendo contra herbívoros e patógenos, desempenhando também funções importantes nos processos de oxirredução. E na questão 9, fala que as furanocumarinas são utilizadas desde épocas remotas para o tratamento de doenças de pele, como psoríase, hanseníase, vitiligo, leucoderma, micoses, dermatites e eczemas. Porém, o tratamento dessas doenças, utilizando a fotoquimioterapia, deve ser cauteloso. Com base nessas informações, nos seus conhecimentos, qual é a propriedade das furanocumarinas responsável por essa aplicação farmacológica e discuta por que o uso da fotoquimioterapia deve ser realizado com cautela. Então, primeiramente, as fumarinas são Então, repetindo aqui a resposta, né? A internet caiu aqui rapidamente, mas já voltou. Então, as furanocumarinas são compostos que possuem propriedades fotossensibilizantes, que significa que elas podem aumentar a reatividade da pele à luz ultravioleta. Essa característica é responsável pela aplicação farmacológica das furanocumarinas nos tratamentos de diversas doenças de pele, como psoríase, hanseníase, vitiligo, leucoderma, micoses e as dermatites e eczemas. E quando elas são expostas à luz, as furanocumarinas podem interagir com as células da pele, promovendo efeitos terapêuticos, como a redução da inflamação e a modulação da resposta imune, o que é especialmente útil no tratamento de diversas condições dermatológicas. No entanto, o uso da fotoquimioterapia, que combina a administração de furanocumarinas com exposição à luz ultravioleta, deve ser realizado com cautela, devido ao fato da fotossensibilização causar reações adversas, como queimaduras solares, eritemas e, em casos mais graves, até câncer de pele a longo prazo, já que a exposição repetida à luz ultravioleta pode danificar o DNA celular e induzir, então, as mutações. Então, esta é a resposta. Finalizamos aqui, então, a devolutiva da prova de segunda etapa de farmacognosia. Espero que todos tenham ido bem na prova e um abraço para todos. Tchau para vocês, pessoal.